A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 5, na Rádio Observador. O Governo anunciou um desconto de 3,5 cêntimos no preço do gasóleo, no imposto aplicado, mas mesmo assim, quem tiver carro a diesel poderá pagar mais 19 cêntimos por litro na próxima semana. Por isso mesmo, está a ser um dia daqueles para quem quer ir à bomba abastecer, Vanessa. É uma subida recorde no preço do gasóleo, mesmo com esse desconto sobre o ISP, o Imposto sobre os Combustíveis, e tudo por causa do conflito no Médio Oriente. Sem este alívio anunciado pelo Ministério das Finanças, a subida do preço do gasóleo podia chegar até aos 23 cêntimos, pelas contas do Governo. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro promete ficar atento à evolução e, para além do desconto no ISP, podem vir a ser equacionadas medidas em articulação com outros países. Continuaremos, nas próximas semanas, atentos a este efeito, com medidas de natureza nacional e, eventualmente, de cooperação com países amigos e, naturalmente, a Espanha é o principal. Um desconto fiscal que, mesmo assim, não chega para travar este aumento sem precedentes no preço do gasóleo, perto dos 20 cêntimos por litro a partir de segunda-feira. E os condutores, claro, que começaram a fazer contas e perceberam que o preço vai disparar e muitos estão a tentar já abastecer o carro. Eu tentei à hora do almoço e, olha, não consegui. É um retrato que temos vindo a fazer ao longo da tarde. As filas podem aumentar em hora de ponta. Estamos a começar essa hora de ponta. Vamos até Lisboa. A Laura Figueiredo está na zona do Campo Grande. Laura, e a fila por aí é grande. É grande, Vanessa, estende-se já pela estrada e, no caso desta bomba, os condutores estão a esperar entre 40 a 50 minutos para conseguirem, então, abastecer o carro. É isso que me têm dito. Alguns vieram porque estavam mesmo sem combustível, mas, na maior parte dos casos, tentam mesmo vir encher o depósito antes do aumento previsto para segunda-feira. O apoio anunciado pelo Governo parece não ser suficiente para evitar esta corrida aos postos de combustível. Júlio Barata, um dos condutores com quem falei, enfrenta esta longa fila e diz que o Governo podia fazer mais. É muito insuficiente, muito mesmo. E também li no Expresso hoje que os loucos da Galp estão absolutamente loucos com 1.000 milhões, 1,1 mil milhões, qualquer coisa desse género. Não se entende. Acha que o Governo então devia fazer mais? Sim, deve ter com certeza ferramentas para fazer melhor. Ao longo do dia tenho passado por várias bombas. Devo dizer que com o passar das horas as filas têm claramente aumentado e também de salientar que as bombas low cost, de baixo custo, são as que somam mais carros. É já bastante visível esta corrida aos postos de abastecimento. A situação deve agravar-se ao longo do fim de semana. E vais continuar a fazer um périplo pelas bombas de gasolina da zona de Lisboa, Laura Figueiredo. Pela primeira vez nos últimos 2 anos, o preço do petróleo ultrapassou os $90 por barril, de acordo com a agência Bloomberg. E temos também a Maria Rego no Porto. Não temos a Maria Rego no Porto. Temos a Maria Rego afinal no Porto. Temos a Maria. Vamos ver como é que está a corrida às bombas de gasolina aí no Porto, Maria. Para já, sem grandes filas por aqui, fomos falando com algumas pessoas que vieram a testar o carro. Na sua maioria explicam que se dirigiram até aqui não por causa dos aumentos anunciados, mas porque realmente é final da semana e já têm o hábito de encher o depósito à sexta-feira. Ainda assim, davam conta de que estão a par desses aumentos, mas quando questionados se vão aproveitar para encher mais o depósito do que o habitual, dizem que não vão optar por mudar nada e que vão colocar as quantidades habituais. Por aqui, como dizia, para já sem grandes filas, esperam-se agora, nas próximas horas, uma maior acumulação de carros por aqui. Maria Rego, em direto do Porto. Pela primeira vez, como dizia, nos últimos 2 anos, o preço do petróleo ultrapassou os $90 por barril.
A subida do preço do gasóleo tem, obviamente, impacto em vários setores, desde logo nos transportes e depois é seguir a cadeia. A Associação Nacional de Transportes de Passageiros tem uma estimativa de aumento dos custos. Pelo menos 5%, Ricardo. O presidente da Antrop, Luís Cabasso Martins, diz que o desconto de 3,5 cêntimos anunciado pelo Governo é, por isso, insuficiente. Este aumento é brutal, representa um aumento de custos para as empresas 5% no mínimo ou mais, mas pelo menos 5% de aumento de custos e, portanto, eu diria, aliás já pedimos uma reunião ao Governo para discutir este assunto e perceberem em que medida é que as empresas podem ser ajudadas neste período, transitoriamente, mas têm de ser ajudadas. Luís Cabasso Martins, entrevistado pelo jornalista Miguel Andrade. O presidente da Antrop diz que, no que toca à subida do preço dos bilhetes dos passageiros que compram um bilhete para andar de autocarro, tenta tranquilizar estes passageiros, diz que os preços estão tabelados. Entretanto, os chefes de governo ibéricos estiveram reunidos hoje na Cimeira Ibérica, em Huelva, no sul de Espanha, na Andaluzia. Esta cimeira já terminou. A declaração final condena os ataques ao Irão, mas não faz qualquer referência à ofensiva inicial por parte dos Estados Unidos e Israel. É o que se pode ler no documento divulgado no final da reunião entre os dois países em Huelva. Portugal e Espanha começam por reiterar o compromisso com a paz e a estabilidade na região, reafirmam a necessidade de respeitar o direito internacional, condenam os ataques indiscriminados e injustificados do Irão contra os países do Conselho de Cooperação do Golfo e outros países da região, sem fazer qualquer referência direta aos Estados Unidos, Ricardo. Exigem uma desescalada imediata e o regresso à via do diálogo e da diplomacia. No papel não se falou de Washington, mas o tema dominou a conferência de imprensa conjunta de Luís Montenegro e Pedro Sánchez. Aí as diferenças ficaram bem visíveis, ainda que os dois garantam que as relações ibéricas não saem de nenhuma forma beliscadas pelas diferentes posições de Lisboa e Madrid. O primeiro-ministro espanhol tem sido um dos líderes mais críticos da ação norte-americana no Médio Oriente, o que já levou, de resto, Donald Trump a ameaçar com represálias. Já o governo português tem defendido várias vezes que na luta contra o regime iraniano é preciso estar ao lado dos aliados históricos. Luís Montenegro garante, por isso, que não está afetada a relação com o país vizinho e que Portugal está também ao lado dos Estados Unidos e de Espanha, dos dois países. Espera também Luís Montenegro que a Casa Branca pare com as ameaças a Madrid. Pedro Sánchez não comenta o posicionamento de Portugal em relação a este conflito no Médio Oriente. Considera que está a representar a opinião da maioria da sociedade espanhola, Pedro Sánchez, quando se manifesta contra os Estados Unidos. E olhamos agora para Pedro Passos Coelho. Já respondeu ao repto lançado por Luís Montenegro, que deixou no ar a hipótese e o desafio do antigo Primeiro-Ministro se apresentar a votos em maio nas primárias, nas eleições diretas do PSD para a liderança do partido. Pede agora Passos Coelho que não se entre em brincadeiras. E diz também que o Primeiro-Ministro deve concentrar-se, isso sim, em governar o país. Depois das sucessivas críticas que tem ouvido de Passos Coelho, Luís Montenegro anunciou essas eleições diretas do PSD para maio. Disse que se houver algum caminho alternativo que se apresente perante os militantes social-democratas. Ora, Passos Coelho não morde o isco e insiste nas críticas nas entrelinhas. Eu recomendo a quem está no governo, a começar no chefe do governo, que se concentre nessa missão e que se distraia pouco com o resto. Em tudo mais, não sei se aquilo que eu digo incomoda ou não incomoda, aborrece ou não aborrece, não digo nem para incomodar nem para aborrecer, digo o que penso e direi sempre o que penso, sempre que achar que isso é oportuno e importante. Quem está, não levam a mal, quem está à frente do governo. Umas vezes ouvirá coisas que gosta e outras vezes ouvirá coisas que não gosta. Eu já ouvi muitas coisas que não gosto e ouvi e andei. A gente não brinca com o país por causa disso. Ouviu e andou, é o que diz Passos Coelho. Volta também a afirmar que não é candidato a nada e isso só vai acontecer caso sinta um imperativo de consciência. Esta é a expressão utilizada pelo antigo Primeiro-Ministro à margem de uma conferência na Faculdade de Economia do Porto. E claro que esta resposta de Pedro Passos Coelho vai ser alvo de análise no E o Vencedor é, depois do Jornal das 6. Agora é que é
está aprovado o layoff pago a 100% para os trabalhadores afetados pelas tempestades. Depois de ter sido aprovado em comissão parlamentar, agora o texto está definitivamente aprovado com os votos a favor dos partidos à esquerda, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PS. Também o Chega acabou por votar a favor. Já o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal votaram contra. Os social-democratas admitem recorrer ao Tribunal Constitucional, mas para já está mesmo aprovada e agora em definitivo esse pagamento do layoff a 100%. O Governo só queria pagar 2/3. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 6 de março. Donald Trump avisa que qualquer acordo com o Irão só avança depois da rendição incondicional do regime. Vai mais longe. O presidente norte-americano exige também que seja escolhido outro líder que seja aceitável para os Estados Unidos. Declarações na rede social Truth Social. Para já, o Irão não se rende. Até começou uma nova vaga de ataques que são direcionados contra bases norte-americanas no Kuwait. Uma informação das Forças Armadas iranianas. Começaram em Portugal, entretanto, em Lisboa, as cerimónias fúnebres do escritor António Lobo Antunes, que morreu ontem aos 83 anos. Vamos em direto até ao Mosteiro dos Jerónimos, onde está o jornalista António José Soares. António, o ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marca presença e já falou aos jornalistas. Boa tarde, Vanessa. Assim é, Marcelo Rebelo de Sousa chegou e foi primeiro prestar homenagem a António Lobo Antunes, depositar o grande colar da Ordem de Camões. À saída falou com os jornalistas e disse que se a decisão dependesse dele, António Lobo Antunes deveria ir para o Panteão Nacional, mas sublinhou que esta é uma decisão da família e dos políticos e não do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda António Lobo Antunes enquanto escritor e também enquanto pessoa, descrevendo-o como um homem fantástico. A urna chegou aqui ao Mosteiro dos Jerónimos às 3 da tarde. Durante a primeira hora esteve o mosteiro fechado só para a família. Às 4 da tarde abriu para o público em geral, para quem quiser vir cá prestar uma última homenagem a António Lobo Antunes. Passaram alguns nomes conhecidos dos portugueses, como é, por exemplo, o caso da deputada Edith Estrela, do cantor Vitorino, do escritor Daniel Sampaio, também o comentador Daniel Oliveira e o seu irmão José Guzmão do Bloco de Esquerda passaram por aqui. Recordamos que o corpo vai estar aqui, o velório, durante este dia de sexta-feira. Já o funeral, Vanessa, realiza-se amanhã, sábado, dia em que as exéquias começam às 10 da manhã aqui no Mosteiro dos Jerónimos, Vanessa. E aí vais continuar também ao longo desta tarde, António José Soares. António Lobo Antunes morreu ontem aos 83 anos. Começaram hoje as cerimónias fúnebres. A Vanessa Cruz vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias.